Nós teremos agora a palestra com o tema Parasitoides e predadores para controles de insetos. Para tanto, nós convidamos ele, que é pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, engenheiro agrônomo com mestrado pela Purdue University nos Estados Unidos e doutorado pela Exalc USP, especialista em manejo integrado de pragas com ênfase no controle biológico, aplicado tanto na agricultura familiar como na agricultura comercial. É membro do Comitê Gestor do Portfólio de Controle Biológico e no arranjo sobre manejo integrado da Lepidoptera. Com vocês, senhoras e senhores, o pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, Ivan Cruz. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui e agradeço aos colegas que me convidou para estar aqui. Eu sempre gostei de estar aqui em Goiás e fico mais satisfeito. Desde o dia que eu cheguei, eu já percebi que me deram uma boas-vindas. Podia voltar lá não está aqui, dá para vocês verem aqui. Não sei se vocês perceberam aqui uma joaninha. Então, esse é um grande representante. Se falou tanto nos micro-organismos, mas os macro-organismos têm tudo a ver com essa agricultura sustentável. Na realidade, muitos dos insetos fitófagos não causam problema porque estão sob controle. E às vezes o agricultor acha que aquilo não é praga. Basta ele desequilibrar o sistema que essas pragas assumem papel importante. Então eu acho, e por isso eu estou muito satisfeito de estar aqui, para entender que esse é o caminho certo. Tenho conversado com alguns colegas que eu não quero ver o agricultor sendo empregado dele mesmo. Ele simplesmente tem que comprar tudo. Há coisas que nós podemos avançar, particularmente no que diz respeito aos insetos pragas. Então eu vou tentar, nesse tempo que me deram, dizendo o seguinte: quando matamos os inimigos naturais de uma praga, nós herdamos o seu trabalho. Ou seja, produtor, se você descuidar, você vai herdar esse problema. E quanto mais você utiliza uma tecnologia errônea, os problemas são magnificados. Eu coloquei aquele inseto interessante, né? E essa é a nossa biodiversidade, uma das maiores do mundo. Eu costumo dizer, para cada praga nós devemos ter de 20 a 30 benéficos. Então, nós devemos dar valor a estes benéficos. Bem, nós vamos falar sobre parasitoides e predadores. Grosseiramente, os parasitoides são aqueles organismos que geralmente passam grande parte da vida dele, vamos dizer assim, jargão popular, dentro da praga, dentro da lagarta, dentro do ovo. E os predadores são de vida livre, né? E quando eu mostrei aquela joaninha, bom, quando eu era menino, joaninha se encontrava a todo lugar. Hoje é difícil de achar uma joaninha. Imagine esses outros que o produtor nem vê, né? Mas nós temos trabalhado já há alguns anos para propiciar ao agricultor essa possibilidade de reduzir custo e tornar o sistema sustentável. Então, a agricultura sustentável, com certeza, passa pela sustentabilidade no manejo de pragas. É interessante, só para também um termo de curiosidade, à esquerda, nós estamos vendo uma lagarta, a lagarta do cartucho, parasitada por uma mosca que inteligentemente colocou os ovos quase na cabeça da lagarta, de tal forma que a lagarta não consegue mecanicamente tirar aquele ovo. Então, isso, às vezes, o produtor nem percebe que está ocorrendo na sua propriedade. Então, com certeza, além desse fórum, nós devemos pensar, talvez, no outro fórum só para capacitação, transferência de tecnologia. Bem, qual é o problema realmente fitosanitário? Olha, os insetos praga causam elevados prejuízos econômicos e, adicionei, mesmo com a utilização intensa de pesticidas e até de sementes geneticamente modificadas. Nós falamos muito em manejo integrado, mas não exercemos isso. Falamos, mas cada um quer vender a tecnologia como se fosse a salvação da lavoura. E na verdade, não é. A nossa preocupação, inclusive, é na segunda safra de milho, que historicamente, até poucos anos, era muito risco. Então, você imagina que ainda continua sendo risco, mas esperamos que o produtor continue ganhando dinheiro.
Olha, as medidas de controle de insetos praga, invariavelmente, é por inseticida químico, sem monitoramento, sem conhecer o nível de dano econômico, sem conhecer a biodiversidade, sem conhecer o quociente de impacto ambiental. É que, na verdade, a gente vê, se vocês olharem, acabamos de ouvir falar no site do Ministério, do Agrofit, fiz um levantamento, foi ontem, anteontem, começamos de 520 formulações de inseticidas químicos. Olha, a grande maioria é altamente tóxico ou extremamente tóxico. Mas aí nós já sabemos, simplesmente para mudança na cor do rótulo. Mas hoje, em nível internacional, nós estamos falando em um outro índice. Eu gostaria até, depois, se pudesse ter tempo, de ver. Hoje tem lugares fora do Brasil que está olhando o quociente de impacto ambiental, que olha todos esses fatores, efeitos sobre a saúde do produtor, do aplicador, e toxicidade para aves, abelha, artrópodes benéficos, peixe, quer dizer, uma série de parâmetros para realmente nós reclassificarmos os nossos produtos. Isto aqui eu coloquei alguns produtos que é muito utilizado para milho, mas ora a variabilidade em termos de impacto sobre os insetos benéficos. E isso nós deveríamos considerar. Porque toda vez que nós eliminamos esses benéficos, nós aumentamos a nossa dependência em métodos muito piores. Bem, obviamente que nós não podemos esquecer da demanda mundial. Aumento de produção, aumento de produtividade, aumento de emprego e renda, produzir alimentos seguros para o consumidor e proteger o ambiente como um todo. Então, hoje, há uma mudança de concepção. Tanto é que no passado era só os agrônomos que atuavam, hoje há uma grande diversificação em profissionais, inclusive oportunidades para trabalho na agricultura. Bem, eu coloquei isso aqui, novamente, é pena que era um vídeo, mas por que nós não estamos usando as joaninhas? Por que os Estados Unidos vende facilmente para ambientes protegidos ou mesmo em áreas abertas? Nós precisamos. Eu brinco muito com a doutora Rose, ela defende bem, e com razão. Vamos defender os patógenos. Eu estou aqui defendendo há alguns anos esses insetos, porque eles não cobram nada. E não precisa nem pôr na boca da praga, eles vão atrás. Mas existe realmente uma grande possibilidade de nós trabalharmos com controle biológico, utilizando parasitoides e predadores. Temos desafios, e o desafio biofábrica. Mas se hoje nós temos 99 produtos microbiológicos, nós temos 41 já de agente de macro. Então, hoje, a biofábrica de produzir tricograma é um marco, mas não é um marco no Brasil, é um marco mundial. Nós podemos crescer muito. Esse inseto de 0,5 milímetro tem uma capacidade enorme, porque atua sobre o ovo da praga. Ele impede o aparecimento de lagartos. Tudo isso aí, utilizando no sistema de fábrica, um inseto como a Anagaster e Corsília, são insetos de produtos armazenados, então essa é tecnologia dominada. Por isso nós temos registro. Então, esse desafio nós estamos já ultrapassando. Mas qual que é realmente o objetivo desse controle biológico com predadores e parasitoides? Nada mais é do que substituir aplicações de inseticidas químicos, mantendo o mesmo nível de controle da praga-alvo e reduzir substancialmente o risco ambiental. Na verdade, o que nós estamos fazendo com os organismos macro é dando condições deles no laboratório, aumentamos o seu número e voltamos para o lugar que eles já estavam. Então, nós não estamos mexendo na natureza, nós estamos voltando aqueles insetos para o campo, dando a eles condições de atuarem contra as pragas dos insetos fitófagos. E um outro ponto que eu acho de suma importância nessa agricultura sustentável é reconstruir a fauna. Esse é um grande problema, como eu falei no início, o agricultor, às vezes, ele nem tem tempo de visitar a sua área. Está cheio de coisa para resolver. Aliás, ontem o colega falou muito bem, e não dá conta até de perceber. Mas nós precisamos de reconstruir a nossa fauna de benéfico, né? Oferecendo condições para que eles possam reduzir naturalmente os prejuízos causados pelas pragas. Quais são as vantagens? Aí, para puxar a sardinha lá para os parasitoides predadores. Não existe praga
resistente aos agentes de controle biológico natural. Não existe. O uso de agente de controle biológico natural não deixa passivo ambiental. Esse é um grande problema. Aliás, quando fala nos pesticidas, somente a quantidade de embalagem para dar um jeito nela já é um baita de um passivo ambiental. Isso sem considerar os outros riscos, grandes máquinas que entram na lavoura. Mas esse é um bom... Os agentes de controle biológico natural podem manter as pragas a níveis populacionais aceitáveis. Isso é uma mudança de paradigma. Nós não queremos, nós não devemos eliminar totalmente a praga. Então, nós temos simplesmente que mudar o nível populacional, abaixar esse nível populacional, de tal maneira que a praga possa sobreviver, mas não causando danos econômicos. O controle biológico não é mais caro do que outros métodos de controle. Essa é uma outra grande vantagem. Ele não é. Embora eu acho que as vantagens agregadas têm um peso enorme que nós não consideramos. Que é uma tecnologia limpa. E ainda nós, no futuro próximo, vão calcular esses benefícios indiretos. Existem produtos comerciais. Então, hoje você pode comprar. Podem ser produzidos por cooperativo. Nós acabamos de ver aqui. Eu acho que precisamos implementar. Ou até na Associação dos Produtores de Agricultura Sustentável, simplesmente monta a biofábrica e registra o produto. Hoje tem uma flexibilidade muito boa no Ministério e nós esperamos que isso continue a ser. Porque mesmo quando nós falamos em produtos microbiológicos, tem, por exemplo, toxicidade, tem a toxicidade. No caso dos tricogramas, por exemplo, ou esses outros benéficos, nós não temos esse problema. Não, outra coisa, de suma importância, os predadores e parasitóides, quando são utilizados, não é veiculado em água e chega em locais onde outros métodos não conseguem chegar. Muitas vezes, a aplicação de um pesticida químico ou mesmo microbiológico não tem eficiência porque não cai aonde a praga está. Neste caso dos benéficos, não, eles conseguem... Bem, então nós temos uma ação direta do benéfico sobre a praga-alvo e também uma ação indireta, porque esses benéficos liberados não têm efeito sobre os outros benéficos, então há uma atuação. Bem, nós fazemos há muitos anos, nós identificamos agente de controle biológico, domesticamos no laboratório, testamos, fazemos ajuste no laboratório e vamos para o campo. E isso só é possível se houver essa parceria. A parceria é pesquisa, extensão rural e o produtor. Senão, não adianta. Esse negócio de ficar só dentro das estações experimentais, os resultados são importantes, mas não são suficientes. Temos que ter a participação dos agricultores. E a estratégia do uso de controle biológico é muito simples. Eu vou focar a praga-chave, porque é esta praga que demanda controle praticamente todos os anos. E nós queremos reduzir o seu nível populacional, mantendo abaixo do nível de dano econômico. O que é isso, na verdade? Isso aqui é que as pragas-chaves, geralmente, é problema por quê? Por causa do mau uso e talvez uso desnecessário de pesticida, elimina os inimigos naturais, a praga torna-se resistente, então a população explode. O controle biológico tem a capacidade de fazer isso. Nós simplesmente reduzimos a população da praga e mantemos essa população abaixo do nível de controle. Esse é o sistema ideal. Então, nós não precisamos fazer coisas extremadas. Nós temos que usar no controle biológico inteligência. Aliás, em tudo na agricultura, nós temos que trabalhar inteligência. Rapidamente eu coloquei aqui o pulgão. Em alguns lugares, o pulgão é muito importante. Por quê? Porque aqui, olha, só dando um exemplo, que uma só fêmea de pulgão produzindo por 20 dias, uma média de 4 descendentes, quando eu pergunto ao produtor, ou qualquer, às vezes um técnico, daí a 50 dias, um pulgão igual a esse, chegaria a qual população final? Uma só fêmea, se não tivesse controle natural. Coisa muito simples de se ver. Olha como é que é o pulgão, mas eu costumo dizer o seguinte, esse cálculo, eu estou correndo por causa ali do relógio, mas olha, se nós começamos com aquela população, com 5 dias eu teria 21 insetos,
com 10 dias, 41, uma populaçãozinha tranquila, né? Crescimento pequeno. Quando nós chegarmos aqui nos 50 dias, nós teríamos uma pequena população de 4 milhões de insetos, de uma única fêmea de pulgão, uma única. Então, por isso, dizemos o seguinte, o pulgão é muito importante, mas o controle biológico tem sido natural, tem sido fundamental para não nos dar tanto problema. E você sabe que o pulgão, além da alimentação direta, causando dano, ele também pode, em alguns cultivos, ser transmissor de viroses. Bem, então, quais são os passos a serem seguidos para efetivar o controle biológico de insetos pragas? A primeira coisa que eu acho que é uma modificação que a gente não vê, que é reequilibrar o sistema agrícola. O que está mostrando aqui? Está mostrando ali um milho recém-emergido e lá um cultivo de girassol mexicano. O que é o papel dessa planta? Ali é refúgio para os benéficos. Muitas vezes se prepara a área, o sol é muito quente, há precipitações fortes e nós não temos refúgio para os insetos benéficos a se protegerem. Então, essa é uma mudança estratégica no controle biológico de praga. Então, olha, pessoas nem imaginam que o marimbondo, né, vai fazer esse caso espetacular de controle biológico. A gente não está enxergando. Então, nós precisamos ter uma nova visão do manejo integrado de praga. Olha, então, o girassol, eu mostrei o girassol, você vê, nós podemos montar, eu estou falando de girassol, esse é o girassol ornamental. Então, é uma planta até perene, mas se serve muito bem para proteger benéficos. Aí uma visão interessante, né? Então, eu acho que isso aí é uma nova concepção de ajudar o produtor a fazer o seu trabalho, né? Isso aí pode ser feito com crotalária ou forgo. São arranjos de plantas que nós não estamos considerando, mas eu quero crer que isso seja uma estratégia que os produtores podem, com certeza, utilizar. Bem, então nós temos esse cultivo, aí sim, como eu mencionei, você passa a ter realmente a construção de agentes de controle biológico na área. Então, o produtor ele já fica protegido até mesmo antes da praga principal chegar. O outro passo também, nós precisamos ter muito avanço, e o colega vai falar amanhã sobre a questão do feromônio. No caso da lagarta do cartucho, nós já temos essa armadilha que é colocada, e aí eu identifico a chegada das mariposas. Isso aí é muito importante se eu vou usar o controle biológico com tricograma, porque eu identificando a chegada da mariposa, nós decidimos sobre a liberação de inimigos naturais. E por que o ovo deve ser o foco? Porque ali, primeiro, todos os outros métodos de controle não focam os ovos. E a grande vantagem de você focar os ovos é que você evita nascimento de larva. Então, inclusive, eu tenho falado, até mesmo nos milho BT, você, ao invés de estar aplicando inseticida químico em cima do milho BT, solta os tricogramas, você diminui a pressão de seleção. Hoje nós temos fábricas. Então, eu acho que a gente precisava de crescer muito nisso. Ali mostrando como é que funciona o tricograma, e o produtor consegue ver facilmente o sintoma a postura parasitada. 4 dias depois o ovo fica enegrecido, então é fácil de perceber. E obviamente vai perceber que o dano foliar é pequeno. Aí mostrando, eu coloquei para a lagarta do cartucho, a lagarta da espiga e várias outras lagartas em outros cultivos. E hoje, na verdade, nós discutimos isso, eu não vou entrar muito em detalhe. Hoje, a grande revolução dos drones é para soltar esse tricograma. Tricograma, a dose por hectare é 100 mil vespinhas. 100 mil vespinhas, na verdade, é 2 gramas de ovo, é nada. Isso pode formular, por exemplo, dentro de cápsula de gelatina, são várias embalagens, então possibilitou também avançar muito as tecnologias de aplicação via drone. Né? Então, esse é um exemplo, todo mundo está melhorando os mecanismos de liberação de produtos biológicos, macro, né, via drone. Então, isso é uma aplicação, isso aí é uma área transgênica, né, e assim por diante. O tricograma é nosso carro-chefe. Esse novo parasitóide está pronto para ir para as biofábricas. É um parasitóide de ovos, o Telenomus remus, mais eficiente para a lagarta do cartucho do milho
do que o próprio tricograma. Então, são coisas que estão na linha. Então, nós temos que deixar o tricograma correr um pouco, para depois nós entrarmos com essas outras opções. Na verdade, é o seguinte, quando o produtor questiona, e a eficiência? A eficiência é exatamente igual aos outros métodos. Exatamente igual, e realmente as vantagens desses controladores biológicos, sem dúvida nenhuma, pode e deve fazer uma revolução nesta agricultura sustentável. Bem, o que eu estou falando até agora é liberação, compra de biofábrica e libero. Mas olha, esse é um exemplo de Minas Gerais. Ali nós já sabemos, em alguns lugares, você tem, além dos parasitóides ovos, um parasitóide, aquele muito comum, aquele lá, quelonos insulares, que entra no ovo, sai na larva, e vários outros, que saem de larva pequena, saem de larva média, larva grande, pupa, e nós estamos deixando passar batido. Então, às vezes, com a mudança do sistema de produção, o redesenho da paisagem, eu falo muito em crotalária que aquilo tem outros valores agregados. Hoje nós estamos avaliando plantas de cobertura, então nós estamos numa outra fase de enxergar a agricultura. Então, quando eu recebi esse convite, eu, sinceramente, se não me convidasse, eu vinha por minha conta. Só para ter a satisfação de ter vocês aqui. Outra coisa que eu acho interessante é isso o produtor não vê. Isso que eu vou mostrar para vocês, quando você planta o milho e, obviamente, os outros cultivos, o que é que vocês estão vendo aqui? Isto aqui, a altura da figura do paralelepípedo é a presença de praga, da lagarta do cartucho. Os pontos vermelhos são parasitoides. Quer dizer, que aquelas lagartas, embora presente na ocasião que fez o monitoramento, estava fadada a morrer. Então, vocês veem, percebe aqui que tem, esse paralelepípedo está alto. Mas está muita lagarta. Olha a quantidade de vermelho. Está muito parasitado. Então, hoje nós estamos trabalhando com estratégias ou ferramentas que permita ao agricultor, lá na linha de frente, falar, olha, essa larva está parasitada. Obviamente, com quem trabalha com isso, só de olhar pela lagarta, você já sabe que ela está parasitada. Mas o produtor vai levar um pouco de tempo, por isso que eu falei, nós precisamos trabalhar nesse aspecto de capacitação. Olha, ali parece que aumentou um pouquinho de praga, olha a quantidade de vermelho. Esta área não precisa fazer nada, é uma área orgânica. E onde estão os parasitoides? Ali em Minas Gerais, vários lugares. Lá em cima você tem, ali significa, eu vou no município, colho 100 lagartas, trago para o laboratório e vejo quantos benéficos saíram. Pouquinho naquela cidade de Jaci e cá embaixo, Patos de Minas, de cada 50, pegamos, de cada 100, quase 56 morreram pela ação. Então, quando o produtor, não sabendo, ele vai aplicar um produto químico e não precisaria. Então, você vê, por desconhecimento. Então, eu brinco, aqui em Goiânia, quais são os benéficos? Como é que é a biodiversidade? Em Morrinhos, Jataí e assim por diante. Esse eu acho que é uma parceria que a gente precisa de construir a biodiversidade juntos. Bem, isso é em 2008, 2009, 2010. Então, você vê, isto, como Minas Gerais, por proximidade da Embrapa Milho e Sorgo, nós estamos fazendo este trabalho. Né? Mas, então, existe muito benéfico. E eu fico, às vezes, preocupado, está todo mundo trabalhando, e aí isso vai até para o Ministério da Agricultura. Os insetos, agentes de controle biológico, com certeza faz um baita de um papel eliminando ou reduzindo a população de insetos fitófagos. Bem, e uma coisa interessante, que eu acho aqui, olha o que está mostrando aqui. É um slide mostrando 2 lagartas que nasceram no mesmo dia. Esta aqui, sadia, é de baixo, parasitada. Obviamente, só pelo tamanho, com certeza, aquele inseto não vai causar dano. Às vezes ele está andando lá na lavoura, mas não é mais a praga. É sugestionada pela larva do inimigo natural dentro do abdômen da praga. Então você imagina. Aliás, um colega falou ontem, né? O produtor tem que enxergar mesmo. O produtor que é o dono. Quem que engorda o porco?
Não é os olhos do dono? Então, assim também no controle. Olha este aqui, ó, mesma coisa. Pega uma lagartinha de 2 a 3 milímetros e parasita. E esse bicho parece até um pernilongo, quer dizer, você vai ter que confundir o inimigo natural. O que é que está mostrando aqui à esquerda? Uma fêmea só pode parasitar mais de 200 lagartas. Então, você pode estabelecer a quantidade que você vai liberar. E ao outro lado, quando a lagarta está parasitada, aquela pequena, só come 14,5 centímetros quadrados de folha. A sadia, 209. Quer dizer, uma redução de 90% do alimento. Então, você vê que realmente, aonde nós estamos adotando esse sistema de controle, está indo muito bem. Mostrei isso no começo. Os ovos de uma mosca, e muito parecida com mosca doméstica, né, que é essa aqui. Então, às vezes, o pessoal fala, não, tem mosca doméstica, é mosca de estado. Não, são os taquinídeos, que são agentes de controle biológico muito importantes. Então, olha aqui, ao invés de sair a lagarta, você sai a larva daquele inseto. Imagine no caso do milho, primeira safra, segunda safra. Hoje, broca da cana está aumentando muito, então nós precisamos de pensar. Aliás, eu não estou falando sobre uma praga. Nós estamos falando sobre o sistema de inseto dentro do sistema de produção. Pode ser milho, pode ser seguido de soja. É o caso, por exemplo, dos percevejos, por exemplo. Então, é uma mudança de postura. Então, novamente, parabéns a esse grupo aqui. Então, eu acho que repeti isso aqui. Desculpa, acho que ficou batido ali. Opa. Aqui vocês percebem. Não é só mesmo aqueles que ficam dentro da barriga. São as joaninhas. Aliás, tinha um colega que chegou a vender uma joaninha a R$1 para combater pulgão lá na laranja. Eu posso vender por 50 centavos. Mas olha, às vezes eu brinco, porque todo mundo, quem conhece joaninha? Todo mundo levanta a mão. Aí eu falei, como é que é o jeitão da larva? Aquele jacarezinho ali à direita. Ah, não sabia. Não é assim, né? Então, nós, agrônomos, biólogos, todo mundo na cadeia produtiva, temos que conhecer esses amigos. E quanto que a joaninha cobra para comer o pulgão? Nada, né? Nada. Então, essa é a harmônia. O bicho é muito voraz. E fácil de criar em laboratório. Esse é o bicho lixeiro. O bicho lixeiro é utilizado também, pode ser soltado por drone. E aí você vê como é que eles colocam os ovos. Então, são oportunidades que a gente tem. Olha esse bicho aqui. Ele chama Ungla Ivancruzi. Então, é o seguinte, geralmente eles dão o nome de inseto quando as pessoas morrem. Acharam que eu tinha morrido. Então, me deram aquele nome ali, mas eu continuo. Eu vou ficar mais um tempo aqui. Eu espero que seja assim, né? Olha, então você vê, são outros bichinhos, estou terminando, mas são muitos os benéficos, né? Esse mindinho, que é um comedor de pulgão, muito bom, né? Esses são vários, as tesourinhas, são os óreos. Então você vê, a quantidade de benéficos é assustadora. E muito desse, então, quando nós fazemos a liberação, por exemplo, no tricograma, comprando da fábrica, ele se passa a atuar. Você não usou um produto estressante, você não elimina isso na área. Olha, esses zelos, isso é muito comum. Isso aí o produtor fica até assustado, né, com o percevejo assassino, mas é um grande amigo do produtor. Olha, esse é o Podizos, tem fábrica já preparando para vender esse bicho. Pega a lagarta pequena, pega a lagarta média, ou adulto também, lagarta da soja. Então, em outras palavras, nós temos tudo para colocar na mão do agricultor. E quando o produtor usa, ele está sendo beneficiado, e quem gerou a tecnologia está muito satisfeito, porque fala que o salário que a gente recebe, que é muito bom, a gente... Olha, desculpa, vou mostrar isso aqui não, que ela vai mostrar amanhã. Mas olha, como eu falei, nós temos 41 produtos registrados. Ótimo, mas podia ser mais, e deve ser mais, muito em breve. Bem, então, nós mostramos rapidamente, à esquerda, um inimigo natural de um tamanho do marimbondo, que é maior do que a lagarta, inclusive ele consegue cortar a lagarta quando ela está muito pesada e volta para pegar o pedaço.
ou um pequenininho à direita, ali no cabelo do milho, que são os parasitoides de ovos. Não, então, meu e-mail ivan.cruz, embrapa.br. Eu vou colocar um último aqui, mas me perdoe, viu? É só para brincadeira. Muito grato.